Shalom, que o favor e a paz do nosso amado Abba e do nosso Mashiach Yahushua estejam presentes nesta nossa exploração profunda. Shalom. É sempre um privilégio enorme estarmos juntos para mais um estudo, né? Com certeza. E olha, para começarmos hoje, eu queria que cada um de nós imaginasse por um instante a realidade assim brutal e diária do antigo templo. Nossa, sim. A gente tem muito essa tendência moderna de romantizar aquele ambiente, né? Exato, a gente pensa num local silencioso, sabe, de pura meditação, mas a realidade física era chocante. Era um lugar barulhento, com um cheiro fortíssimo de fumaça, de sangue, Uma verdadeira linha de abate contínua, né, do nascer ao pôr do sol. sem parar. E isso nos leva a uma questão imensa. Por que o Altíssimo Criador estabeleceria um sistema que, por sua própria natureza contínua e repetitiva, foi projetado para nunca resolver o problema raiz da humanidade? Essa é, sem dúvida, a pergunta essencial. E é exatamente por isso que a nossa imersão hoje, nas fontes históricas e principalmente no texto direto do capítulo 10 de Hebreus, o livro de Ivrim, na nossa Bíblia hebraica, é tão vital. Pois é. O nosso foco hoje é desvendar essa mecânica por trás desse sistema antigo. Queremos entender, de uma vez por todas, o que o sacrifício de Yahushua fez de tão definitivo, sabe? E traduzir essa teologia super profunda para a vida real, né? Para a vida do remanescente dos Yaldim e do povo das nações que abraçou essa aliança. Exatamente. Trazer para o nosso dia a dia. Certo, vamos desempacotar isso, porque a nossa fonte de hoje, o capítulo 10, começa com uma declaração estrondosa de que a Torá possuía apenas a sombra dos bens vindouros. Apenas a sombra. Sim, e para ilustrar o mecanismo disso, me vem à mente uma analogia. Pensemos numa doença genética gravíssima. No sistema antigo, o sangue de touros e bodes funcionava como um analgésico poderoso, mas que durava, apenas 24 horas. Um alívio temporário. Isso. Esse remédio tratava o sintoma, impedia que a dor destruísse a pessoa naquele dia específico. Mas a doença genética, a raiz do problema, continuava intocada no DNA. E é por isso que exigia uma dose nova a cada ciclo anual, né? Nunca curava de verdade. Nunca curava. E exigia mais e mais sacrifícios. O que é fascinante aqui é observar o porquê de o sangue animal falhar nessa cura definitiva. O texto nos diz claramente que é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. É uma limitação física e moral, certo? Exato. Qual é a lógica por trás disso? A questão é que um animal não possui vontade moral. Ele não tem consciência de obediência ou de rebeldia. Ele é levado ao altar sem nem compreender o ato. Pois é. E o pecado humano é justamente uma falha de vontade, sabe? É uma quebra de lealdade. Então, um animal, por mais puro que seja fisicamente, não pode substituir a lealdade quebrada de um ser humano inteligente. Faltava o elemento da obediência voluntária. Faltava. E é aí que o versículo 5 muda o rumo da história cósmica. É quando Yahushua diz, um corpo me preparaste. Nossa, um corpo humano real, né? Sujeito às mesmas tentações e dores, mas operando em perfeita e constante obediência. Isso mesmo. O Altíssimo não tinha prazer no ritual mecânico pelo ritual em si. O que o nosso Abba sempre desejou foi um coração totalmente alinhado à sua vontade. Faz todo sentido. Então, Yahushua retira o primeiro sistema, que era focado no exterior, naquela repetição exaustiva, para estabelecer o segundo. Ele introduz um sacrifício onde a oferta não é apenas carne e sangue, mas a submissão moral absoluta. E ao oferecer o seu corpo no madeiro de uma vez por todas, ele injeta a cura definitiva no nosso DNA espiritual. Ele reescreve a nossa natureza. O que nos leva a uma imagem que eu considero, uma das mais poderosas do nosso estudo de hoje. Após esse ato incompreensivelmente grandioso no madeiro, o texto descreve que nosso amado Mashiach se assentou à direita de Al. É um detalhe lindo. E para quem lê rapidamente parece apenas uma posição de descanso, mas existe um contraste gritante com os sacerdotes antigos aqui, não é? Um contraste que muda tudo. No antigo tabernáculo, simplesmente não existiam cadeiras para os sacerdotes. Nenhuma cadeira. Nenhuma. O ofício exigia que eles estivessem sempre de pé.
Imagine a exaustão física e mental de um trabalho que nunca termina. Sempre havia mais um erro a ser coberto, mais um sacrifício a ser feito. Uma linha de produção de perdão temporário que não parava nunca. Isso. Então, ao registrar que Yahusha se assentou, o texto declara que a obra de justificação está consumada, a cura foi administrada, não há mais o que adicionar. Uau! É essa oferta única e terminada que nos torna kadosh, sabe? Perfeitamente santos, separados e purificados para o Altíssimo. E aqui acho que a gente precisa conectar essa grandiosidade ao nosso cotidiano. Porque se a obra está concluída, se o sacrifício no madeiro quitou uma dívida impagável que pesava sobre cada um de nós... Existe uma transformação orgânica que precisa acontecer do lado de dentro, né? Exatamente. De nada adianta a dívida estar perdoada no tribunal se a pessoa continua vivendo com a mentalidade de um prisioneiro assustado. Como o texto de Ivrim explica essa mudança interna? O texto aponta diretamente para o papel indispensável do Ruar HaKadosh, o Espírito Santo do Altíssimo. O próprio Ruar, o Espírito de Al, agindo em nós. Sim. A partir dessa nova aliança, o soberano Yahweh declara que colocaria as suas leis, a sua instrução perfeita, diretamente nos nossos levavot. Nossos corações e mentes. Isso, reescrevendo por completo a nossa forma de pensar e sentir. Ou seja, a lei deixa de ser uma regra externa, né? Aquela coisa gravada em pedra que nos condena o tempo todo. Precisamente. E passa a ser o nosso próprio desejo interno. O Ruar HaKadosh implanta a vontade do nosso amado Abba dentro do crente. Isso é libertador. Muito. Quando a mente e o coração são transformados, a obediência deixa de ser um fardo imposto pelo medo de punição. Ela passa a ser a resposta natural do amor. E como resultado maravilhoso dessa nova natureza interna, o capítulo nos apresenta o versículo 20. O versículo 20 mostra o caminho que agora está escancarado, certo? O famoso véu rasgado. O texto diz que nós agora temos ousadia para entrar no lugar sagrado através do sangue de Yahusha, e isso por um caminho novo e vivo que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua própria carne. O corpo dele suportou o rasgo para que essas portas se abrissem para nós. É muito forte. E não apenas a porta está aberta. Nós temos um Kohen Hagadol, um sumo sacerdote monumental e amoroso sobre a casa de Yahweh, que nos convida a entrar. O nosso Mashiach. Ele mesmo. A instrução agora é: aproximemo-nos com um coração sincero, purificado da má consciência. Mas olha, há um detalhe vital aqui. Essa aproximação exige algo chamado emuná. Emuná. A gente sempre traduz como fé, né? Sim. Mas vai além disso. Vai muito além. Nas raízes hebraicas, emuná nunca foi um sentimento passivo ou uma crença teórica de fim de semana. É lealdade, firmeza. É uma confiança tão enraizada que dita o modo como a pessoa anda, fala e reage ao mundo. O que nos leva diretamente para a aplicação prática e comunitária dessa emuná. O autor de Hebreus diz que não devemos abandonar a nossa congregação. Não mesmo. Nós não podemos viver essa fé, essa firmeza, de maneira isolada. Precisamos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Especialmente ao vermos o dia se aproximando. É uma jornada coletiva. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque a nossa base de estudos traz uma conexão histórica profundíssima sobre esse ponto. Ela liga essa urgência de congregar a uma profecia específica em Daniel, no capítulo 7, versículo 25. Ah, sim. E é uma conexão que exige muita sobriedade da nossa parte. Com certeza. A profecia de Daniel alerta sobre o surgimento de um poder no cenário mundial com a intenção deliberada de mudar os tempos designados e a lei do Altíssimo. E, se olharmos de forma neutra para a trajetória da civilização... Sem tomar qualquer lado em partidarismos ou brigas políticas menores, claro. Exato, de forma puramente observadora, fica evidente que o sistema deste mundo tem constantemente operado para distorcer a verdade. O nosso material de apoio até cita bem aquela frase de Winston Churchill: os vencedores escrevem a história. Ou seja, calendários, dias sagrados, costumes éticos, tudo isso frequentemente sofreu alterações brutais pelas mãos de quem detinha o poder imperial e religioso em diferentes épocas.
Infelizmente, sim. E se a história humana é tão manipulável, a única forma de o remanescente se manter firme, sem ser engolido por enganos tão bem elaborados, é apegando-se firmemente às instruções originais. E congregando com quem busca a mesma pureza. Sozinhos, nós somos presas muito fáceis para essas mudanças de tempos e leis. Exatamente. A comunidade é o escudo protetor da Emuná. Quando as normas externas da sociedade tentam afastar as pessoas do padrão do Criador, é a congregação que lembra a cada indivíduo qual é a verdadeira linha de chegada. É o nosso porto seguro. Agora, eu preciso confessar que isso me traz uma barreira lógica bem desafiadora no texto. Qual barreira? É que nós acabamos de explorar a perfeição desse sacrifício, né? A dívida foi paga no madeiro, o véu rasgou, o Kohen Hagadol nos convida para entrar, o Ruach HaKadosh reescreve as nossas mentes. Tudo soa inabalável. Sim, super seguro. Mas logo em seguida, a partir do versículo 26, há um solavanco aterrorizante no texto. Ele afirma que, se pecarmos voluntariamente após recebermos o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectativa terrível de juízo. É um trecho bem pesado. Peraí. Se a dívida foi quitada de forma permanente, como algo permanentemente pago pode ser subitamente revogado? Isso não soa exatamente como o antigo sistema onde a pessoa vivia aterrorizada, com medo de perder tudo no dia seguinte. Essa tensão é excelente. E é exatamente aí onde a grande maioria das pessoas trava e entra em desespero, sabe? Eu entendo perfeitamente o medo. Mas vamos analisar a mecânica do que está sendo dito aqui. O texto não está se contradizendo, ele está expondo a natureza absoluta do novo sistema. Se conectarmos isso ao quadro geral da aliança, entenderemos que a expressão usada pelo autor é extremamente específica. Como assim? Ele fala de quem resolve pisotear sob os pés o filho de Ial, de considerar o sangue da aliança como algo banal, comum. Ah, então não estamos falando de uma pessoa que, num momento de fraqueza, cede a uma tentação e depois chora de arrependimento profundo. Definitivamente não. Uma falha moral da qual a pessoa se arrepende genuinamente ainda está coberta pelo sangue, porque o coração dessa pessoa continua submisso à aliança. O alerta aqui é sobre a apostasia consciente e calculada. É uma rejeição ativa. Me lembro daquela analogia de alguém saltando de um avião em chamas. Essa é perfeita. Yahusha é o único paraquedas disponível. Ele te abraça e garante a queda segura. Mas, no meio da descida, a pessoa decide que não gosta do paraquedas. Ela intencionalmente se solta dele, rasga as tiras, cospe no equipamento e decide que pode pousar usando os próprios méritos ou as regras antigas. É uma loucura. E a ausência de sacrifício nesse caso não é porque ficou sem perdão, mas porque a pessoa rejeitou ativamente o único mecanismo existente para a salvação. Perfeito. É uma questão de lógica estrutural, né? Yahusha é o último sacrifício, a provisão definitiva e cósmica de Al. Se alguém experimenta essa cura genética profunda, reconhece que ela é real e ainda assim decide voltar às costas com soberba, desprezando publicamente o favor que recebeu, que outro recurso sobra? Não existe um plano B ou plano C. Não existe. Rejeitar a provisão final, ofendendo o próprio espírito de favor do Altíssimo, deixa a pessoa exposta apenas à justiça pura. E como o texto diz, o Altíssimo julgará o seu próprio povo, a casa de Efraim, os Yaldim. É o lembrete de que o favor é imenso e gratuito, mas tem um custo incalculável. Brincar com isso é zombar da dor suprema suportada no madeiro. Faz total sentido. A severidade não anula o amor. Pelo contrário, a severidade existe justamente porque o sacrifício de amor custou a própria vida do Machia. Exatamente. Rejeitar isso é, como o autor descreve, algo que traz a terrível realidade de cair nas mãos do Altíssimo vivo. É um peso que deveria causar tremor reverente em qualquer pessoa que nos acompanha. Com certeza. Mas de uma forma assim, magistralmente humana e pastoral, a carta não termina sob essa nuvem sombria, não é? Logo depois de sacudir a audiência, a partir do versículo 32, o tom muda para um encorajamento belíssimo. Sim, ele muda completamente a chave. O autor clama: tragam à memória os dias passados. Lembrem-se das primeiras lutas que vocês suportaram logo depois de receberem a luz.
Ele invoca aquele momento transformador, sabe? O de passar pelo mikvá. A imersão em águas. Isso. Aquela imersão que marcou a vida dos primeiros crentes. Quando eles entraram naquelas águas, eles declararam perante todo o universo, visível e invisível, que pertenciam ao Altíssimo e ao. E, imediatamente após essa declaração, a sociedade da época muitas vezes desabava sobre eles. As fontes históricas relatam perseguições absurdas contra o remanescente. Terríveis. O texto menciona suportar grande combate de aflições, ser exposto a vitupérios, virar espetáculo público e até aceitar com alegria o saque dos próprios bens para ajudar os irmãos que estavam presos. É impressionante a coragem deles. E é impossível ler isso e não pensar em uma analogia com as provas de resistência física, tipo uma maratona. Como assim? Bom, quem se prepara para uma prova longa e se alinha na largada começa cheio de energia, né? Mas lá pelo quilômetro 30, os maratonistas atingem o temido muro. As pernas pesam, o pulmão queima, a mente implora por desistência. O cansaço é extremo. Vontade de largar tudo. Mas, logicamente, se o corredor já aguentou o pior do treinamento, já suportou as cãibras e percorreu a maior parte do trajeto, dar meia volta e caminhar de regresso para o ponto de partida é um absurdo. A dor seria a mesma, mas sem a glória da chegada. Essa ilustração capta perfeitamente a essência da exortação aqui. O autor está implorando ao povo da casa de Efraim e ao povo das nações: não joguem fora a confiança de vocês agora. Vocês já passaram por tanto. Pois é, vocês suportaram a humilhação pública e a perda financeira porque sabiam, nas profundezas dos seus levavots, que possuíam uma herança muito superior. O combustível que manteve aqueles crentes sorrindo enquanto perderam suas casas não era um delírio. Era a visão clara da realidade dos Chamaim. Os céus, a nossa pátria verdadeira. E, ao tocar nesse ponto, precisamos fazer uma correção conceitual gravíssima sobre essa herança que aguarda o remanescente. Sim, por favor. Porque a ideia popular de ir para o céu, que dominou a cultura ao longo dos séculos, foi muito contaminada, não é mesmo? Totalmente contaminada por filosofias greco-romanas antigas, aquelas que odiavam a matéria física, sabe? Aquela visão de que o corpo é ruim. Isso. Nessa visão pagã que se infiltrou no mundo, a glória máxima seria a alma escapar do corpo físico para flutuar pela eternidade em um reino espiritual etéreo, tocando harpas nas nuvens. Uma imagem bem distorcida do que as escrituras ensinam. Muito! Porque isso anula a beleza da própria criação que o Altíssimo fez e declarou ser muito boa. Na esperança genuinamente hebraica, a dimensão do Shamaim, onde o verdadeiro tabernáculo existe agora, o lugar onde nosso Kohen Hagadol intercede. Exato, de onde todo o comando soberano emana. Essa dimensão do Shamaim e esta nossa terra criada foram feitos para estarem juntos, como na origem, no jardim. Então, a herança superior e duradoura mencionada no texto não é um escapismo da criação física, mas a restauração absoluta dela. Exato. A grande promessa é que os Shamaim e a terra colidirão, no melhor dos sentidos, e serão integrados em uma única realidade redimida e tangível. O remanescente não aguarda se tornar um fantasma cósmico. De jeito nenhum. Aguarda reinar numa realidade onde a justiça do Altíssimo permeia até as pedras e as árvores. É por essa herança sólida, física, real e imortal que aqueles crentes suportavam perder seus pertences temporários. E é essa recompensa grandiosa que exige a nossa paciência e firmeza hoje, para alcançarmos a promessa depois de termos feito a vontade de Al. E isso lança uma luz totalmente diferente sobre o trecho final do capítulo 10. Sim, o versículo 38 clama, trazendo à tona as palavras dos antigos profetas. O meu justo viverá pela emuná. Essa palavra, mais uma vez, aparece como a grande heroína do texto. A nossa firmeza e lealdade. Não é apenas acreditar em coisas invisíveis, é agir de forma implacável com base na certeza dessa herança restaurada. E o aviso também continua vivo. Se alguém recuar, voltar covardemente para os sistemas antigos ou para os braços de um mundo adoecido, a alma de Al não tem prazer nele. E é lindo ver que o autor se inclui junto com seus leitores num brado final e encorajador.
Ele afirma, no versículo 39, que nós, o povo que abraçou essa verdade, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós somos da linhagem dos que perseveram. Os que mantêm a emuná ativa e firme para a preservação e salvação da alma. Não fomos criados para olhar para trás. Então, o que tudo isso significa para nós, concretamente? Nas nossas manhãs de trânsito engarrafado, nas nossas lutas diárias contra a ansiedade ou as tentações que a sociedade moderna empurra sobre cada um de nós. É o momento de trazer para a vida prática. Se amarrarmos todas essas peças monumentais que exploramos hoje, a verdade que emerge é que nunca mais precisamos recorrer àqueles remédios fracos e paliativos que não conseguem mudar quem realmente somos. A nossa dívida não está sendo rolada para o mês seguinte. Ela foi aniquilada pelo sacrifício definitivo e imutável do nosso amado Mashiach Yahshua no madeiro. Ele se assentou. A obra acabou. E mais do que perdoados exteriormente, a promessa nos garante a revolução interior. O próprio Ruach HaKadosh opera continuamente para alinhar os nossos afetos, Gravando as leis sagradas em nossas mentes. fazendo com que a obediência seja a pulsação natural do nosso novo eu. É uma vida de liberdade onde o véu rasgado nos convida a entrar na presença do Altíssimo sem terror, mas com ousadia amorosa. Amparados por um sumo sacerdote que entende a nossa fraqueza e sustenta a nossa caminhada. Isso mesmo. Mas com essa grandiosa liberdade e herança restaurada no horizonte dos Chamaim, recebemos a pesada responsabilidade de não caminharmos sozinhos, Temos a obrigação vital de buscar a comunidade. de proteger nossa emuná contra as tentativas históricas e presentes de corromper os tempos e as leis da verdade, e de avançar custe o que custe, compreendendo a seriedade aterradora que seria rejeitar um favor tão caro. O que nos deixa com um pensamento instigante para levarmos dessa imersão, sabendo que toda a base do perdão e da transformação já foi solidamente conquistada e que o paraquedas foi perfeitamente preparado. Onde, na prática sorrateira do dia a dia, corremos o risco de ignorar essa obra concluída. Pois é, quais medos ou hábitos sutis estão nos fazendo tentar pagar novamente uma dívida que já foi quitada? Ou confiar em métodos e terapias deste mundo vazio, em vez de descansarmos inteiramente na realidade poderosa do que já foi feito? Em quais momentos da semana nos esquecemos do privilégio incalculável de termos o caminho aberto e recuamos para as sombras, ao invés de entrar na luz com confiança total? É uma provocação necessária. Uma provocação excelente que exige honestidade de quem nos acompanha para meditar. O nosso estudo de hoje, pelas verdades profundas do capítulo 10 de Ivrim, se encerra por aqui. Mas a nossa persistência em vivermos essa glória no concreto segue firme. Como verdadeiros guardiões de Emuná, sempre para frente. Como era tradição de zelo e carinho, encerramos exatamente com o espírito de Shaol. Que o amor inesgotável e protetor do nosso Abial, a maravilhosa e poderosa graça do nosso Mashiach e a comunhão doce, transformadora e constante do Ruach HaKadosh estejam com cada um de nós que buscou essa verdade profunda hoje. Shalom, shalom. Shalom.